Feliz com Jesus, bom estarmos aqui nesta manhã que o Senhor tem preparado para todos nós, aonde já podemos sentir a presença poderosa do Senhor em nossas vidas e estamos gratos por tudo, irmãos. Agradeço a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Isaías, de nos dar esta honra, de poder estar aqui nesta manhã, trazer uma palavra para os nossos corações, visto que hoje é uma data tão importante, onde estaremos aqui participando da ceia do Senhor e também já temos aí uma programação muito especial, Nós queremos convidá-los para abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20, verso 19 até o verso 22. Depois eu quero ler também o mesmo capítulo, verso 26, 27 e 28. Evangelho de João, capítulo de número 20. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles também Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Amém. Obrigado, irmãos. Você pode sentar. Meus irmãos, diante desta palavra que nos mostra os seguidores do Mestre Jesus, a situação deles após a sua morte. Aqui o texto fala que eles estavam com medo. Na verdade, havia uma promessa, eles aguardavam esta promessa de Deus para as suas vidas, para a restauração da humanidade, para a restauração da comunhão com Deus. E tudo isso, meus irmãos, Deus, Ele vem trabalhando desde o início, desde a fundação do mundo. Após a queda do homem, Deus vem trabalhando para restaurar o homem, que é mais importante. O ser humano é mais importante do que todas as coisas que Deus havia ou criou. O ser humano é mais importante do que os próprios anjos, porque Deus, Ele preparou algo glorioso
para os seres humanos. O que foi que Deus preparou, pastor? Deus preparou o céu, aleluia. O céu é o lugar para os salvos, para aqueles que ouvirem a palavra do Senhor e guardar no seu coração, aleluia. Então, meus irmãos, da mesma forma que o inferno não foi feito para os seres humanos, não. A Bíblia diz que o inferno foi feito para os demônios e seus anjos, mas para os seres humanos Deus criou o céu, aleluia. Agora, para ir para o céu não é de qualquer jeito, não. Para ir para o céu existe sim um processo, meus irmãos, que Deus tem feito também e exige de cada um de nós. É obedecer a sua palavra, é crer na sua palavra, é crer no evangelho, que é a salvação para todos nós, aleluia. E vemos então que Deus tem esse plano de salvar, aleluia. E desde o início Deus vem trabalhando, o inimigo também vem trabalhando para impedir o plano de Deus na vida do homem. E vemos que cada dia que se passa, o pecado se avoluma, o pecado ele cresce, e muitas vezes os homens, eles iam se afastando de Deus, vai se afastando de Deus, mas Deus sempre tem um remanescente. Deus tem sempre alguém temente, alguém que almeja comunhão com o céu. E isso, meus irmãos, vem desde a história da humanidade. E assim vemos, meus irmãos, que chegou um período da história que Deus parou de falar. Não havia mais profeta, não havia mais revelação, não havia mais ninguém para trazer uma palavra para a humanidade. De repente surge um homem assim, com uma veste muito simples, muito estranha, que era o João Batista. E João Batista, ele surge, irmãos, na vontade de Deus, enviado de Deus para preparar a humanidade, preparar os corações, porque havia, irmãos, um pecado havia dominado as mentes de tal maneira que Deus não falava mais com ninguém. Mas em meio àquela sequidão espiritual aparece João Batista com uma mensagem dura: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. E vemos então que João, meus irmãos, começa a pregar a palavra, e de repente multidão começa a se aproximar de João, e João então prega a palavra, mas a mensagem de João não era dele, e João não veio falar dele, mas ele veio falar de Jesus Cristo de Nazaré. E a mensagem de João era essa: olha, eu vou batizar com água, eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias do seu sapato. Meus irmãos, era uma mensagem assim simples, e João então fala, e João então almeja também este dia, e isso causou uma comoção nacional, que multidões e multidões até se confundia, achava que João Batista era o Cristo. Então as autoridades enviavam as pessoas: vai lá, vê se é ele, vê se é esse o Cristo. De repente alguém chega e diz para João: você é o Cristo.
Cristo, ele disse: não, não, mas quem é você? Eu sou apenas uma voz, eu sou a voz que clama, aleluia. E João Batista, então, ele entrega a mensagem, e um dia João está às margens do Rio Jordão, batizando. Era uma multidão, irmãos, muito grande, e João fala a mensagem, ele sempre repete: eu batizo com água, mas ele é mais poderoso, ele vai batizar com o Espírito Santo, aleluia. Meus irmãos, e isso causava desejo nas vidas em ver o Mestre. Mas de repente, em meio àquela multidão, chega Jesus. Jesus não deu nenhum sinal, nada de sobrenatural. Uma manhã, podemos dizer, normal como essa, de repente ele entra em meio àquela multidão, sem causar, meus irmãos, nenhum alvoroço, nada disso. Todo mundo esperando aquele que João estava falando, e de repente ele vai se aproximando, e vem a multidão, um olha de um lado, outro olha para cá, mas ninguém percebe nada e ninguém fala nada. Mas quando os olhos de João enxergou o Mestre, João Batista disse: é ele, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arabá. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima de João Batista, e João Batista, naquele momento, quando ouve do Mestre: ô João, eu preciso de ser batizado agora. Ele disse: não, Senhor, não, Mestre, eu me careço, sou eu que preciso ser batizado por ti. Ele disse: não, João, deixa agora, para que se cumpra toda a justiça de Deus, aleluia. E ali ele é batizado. E ali de repente João vê o sinal, a pomba, o Espírito Santo que desce sobre o Mestre, e a voz ecoa nas alturas: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É a voz de Deus, a voz do Todo-Poderoso, que está aqui nesta manhã, que estava ali naquele momento, em meio àquela multidão. De repente acontece aquela cerimônia, aquele batismo, algo tudo muito lindo. E Jesus, da mesma forma que ele chega, ele sai. Nada de sobrenatural, não, nada disso aconteceu. E as pessoas ficam perguntando: mas poxa vida, quanta propaganda, quanta coisa, a gente não viu nada, porque eles não viram o sinal. O único sinal, quem viu foi João Batista, foi ele que viu, e ninguém mais enxergou. E Jesus, então, ele volta, e agora ele começa a chamar os seus discípulos. Ele chama o Pedro, chama o João, chama o Tiago, e vai à beira-mar, vai em vários lugares, buscando aquelas pessoas que eram mais assim desprezada pela sociedade, pessoas que ninguém valorizava. Mas as pessoas, eles olham apenas, meus irmãos, você consegue olhar o exterior, e geralmente quando você olha para o exterior, a gente já faz uma análise, já começa muitas vezes até julgar. Mas Jesus é diferente. Enquanto as pessoas olham o exterior, Jesus olha o que está aqui dentro do coração. E em meio a tantas multidão, Jesus escolhe apenas 12 homens, que ele sabia que aqueles 12 homens ia revolucionar o mundo. Ele sabia que aqueles homens ia continuar o seu trabalho, o seu ministério ia ser, irmãos, maravilhoso. E
poderia ser produtivo com apenas aqueles 12 homens. E assim, Jesus então começa a formar os seus seguidores. Mas, irmãos, o que nos chama a atenção, que a multidão começa agora a seguir Jesus. A multidão, eles largam agora João Batista e começa a procurar um mestre, até que isso causou inveja e também causou revolta às autoridades e começaram a perseguir Jesus. Então mandaram um dia os oficiais: vai lá, prenda esse homem, traga ele algemado aqui, porque ele está causando tumulto aqui na sociedade. Então chega aqueles soldados: vamos prender o mestre. E ali está uma multidão, mas aqueles oficiais começam a observar a mensagem. Aí Jesus diz: olha, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida. Quem come deste pão terá a vida eterna. Isso é, nunca vai morrer, mas vai viver para sempre. E vem mais: eu sou a água da vida. Meus irmãos, e o soldado, aqueles que foram para prender, começou a olhar um para o outro e diz: prenda, vai você. Ele disse: não, vai você. O outro disse: não, eu não vou. Então não vamos prender, vamos voltar. Sabe, a gente nunca ouviu algo deste jeito. A gente nunca ouviu alguém falar assim. Sabe por quê? Porque Jesus fala com autoridade. A mensagem de Jesus é diferente. E quando chega para os seus comandantes, ele diz: cadê o homem? Cadê? Prenderam? Aonde está ele? Ele disse: não, a gente não prendeu. Mas por que vocês não prenderam? Porque a gente nunca ouviu alguém falar como este homem. Este homem é diferente. Este é o homem, irmãos, que um dia salvou a minha vida. Este é o homem que salvou a sua vida. E por isso estamos aqui, meus irmãos, nesta manhã. Assim Jesus, ele começa a crescer, ele começa a falar, irmãos, cada dia mais. E de repente alguém chega e diz: João, você lembra daquele homem que você batizou? Sim, lembro. Olha, João, você tem que fazer alguma coisa, porque ele está envolvendo todo mundo. Você viu que não tem mais quase ninguém aqui com a gente? O pessoal largou de seguir você, agora está seguindo ele, João. Vamos fazer alguma coisa. Mas João é o enviado de Deus apenas para falar, apenas para mostrar o caminho. E João diz para os seus discípulos: não tem problema, não se preocupe. E importa que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Aqui fica, meus irmãos, o exemplo para as nossas vidas, porque o reino de Deus, ele não pode estar dividido, não. Aleluia. Quando Deus, irmãos, levanta um, ele já tem outro. Aleluia. Quando o ministério de alguém já está para chegar ao final, quando estamos, irmãos, vencendo o nosso tempo em um determinado lugar, a obra não vai parar, porque o Senhor já tem alguém preparado para poder assumir, para continuar o trabalho. Aleluia. E nós vemos então que o trabalho, ele prossegue, ele continua crescendo. E aí Jesus, então, ele faz, irmãos, uma obra muito grande, já uma grande multidão de seguidores. Mas Jesus, ele prepara eles. Jesus fala com eles: olha, eu vou ser morto. Olha, vocês precisam estar preparados, porque eu vim, não foi para
ocupar os tronos ou o trono do César. Não, mas eu vim para ocupar os vossos corações. Aleluia! O trono que Jesus quer é o coração. Aleluia! E poucos entendeu. E aí nós vemos então que Jesus, ele fala inclusive para os discípulos, quando o apóstolo Pedro, quando ele ouve do mestre que ele ia morrer, Pedro, ele protestou, ele disse: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de ti mesmo, isso não pode acontecer com o Senhor. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que sirva-me de escândalo, porque Pedro, ele não estava entendendo. Pedro, ele tinha a sua empresa de pesca, tinha os seus funcionários, tinha a sua família, ele abandonou tudo, largou tudo, porque Jesus havia convidado, e eles então naquele negócio dizendo: olha, a gente deixa tudo e vai te seguir, o que a gente vai ganhar com isso? Ele disse: olha, vocês vão ganhar aqui 100 vezes tantos aqui nesta vida, e por fim a vida eterna. Aleluia! Então, meus irmãos, é muito lindo quando a gente olha para o ministério do mestre e vemos que naquele momento, então eles ficaram sem entender. Mas a gente tem família, mas e agora? O que vamos fazer? E assim, meus irmãos, chegou o dia de cumprir a sua missão aqui neste mundo, que Jesus foi entregue aos seus inimigos. Jesus já havia falado para os seus discípulos, havia dito também para Pedro que eles iam negar, que eles iam fugir. Todos disseram com a mesma voz: não, a gente vai até o final. Mas eles não conseguiu. Todos eles fugiram, eles teve medo. Apenas Pedro estava seguindo o mestre de longe. Jesus, então, meus irmãos, Jesus é entregue, Jesus é condenado, Jesus agora é morto, Jesus agora é sepultado. Sexta, sábado, mas no domingo de manhã, aleluia, uma manhã gloriosa, uma manhã como esta, aonde o texto diz que os discípulos estavam fechados em uma casa, estavam com medo, tudo, portas trancadas, está lá, mas naquela manhã gloriosa, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Chega as mulheres foram a primeira a chegar no túmulo, e quando chegou, lá está um anjo sentado sobre a pedra, e de repente elas começam a olhar para um lado, para o outro, e eles dizem: vocês vieram fazer o que aqui? Veio buscar Jesus, veio visitar ele aqui? Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou, ele já ressuscitou, aleluia. E não para por aí. De repente 2 discípulos vai descendo, vai a caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos triste, enquanto tem um grupo fechado em uma casa, agora 2 desanimado, dizendo: acabou. A gente pensava que ele ia redimir, a gente pensava que a gente seria livre agora, mas a gente se enganou, porque mataram ele. Não é esse, nós devemos aguardar outro. Agora a gente não sabe como vai acontecer. De repente um terceiro personagem chega do lado e começa a andar assim, dizer: mas que conversa é esta? O que vocês estão falando? E de repente diz: mas você é estrangeiro, você não sabe o que aconteceu
apareceu aqui nestes dias com um varão que era poderoso. A gente até pensava que era ele que ia redimir, era ele que ia nos libertar, mas ele morreu. É bem verdade que diz que ia ressuscitar. A gente ouviu uns comentários por aí que ele ia ressuscitar, mas já é o terceiro dia e nada disso aconteceu. E naquele momento Jesus começa a falar: mas vocês não lembram das escrituras, vocês não lembram da lei, vocês não lembram o que ele ensinou, que era necessário, que tudo isso ia acontecer, mas ele ia ressuscitar. E eles disseram: sim, a gente sabe, mas já é o terceiro dia. E de repente vai se inclinando, vai chegando a noite. Eles disseram: vamos chegar aqui, está na hora da janta, vamos comer um pouco. E aquele momento, quando eles vão entrando, Jesus faz que vai adiante. Ele disse: não, já é tarde, fica aqui com a gente. Pois bem, eu vou aceitar o convite. Naquele momento pega a refeição. Quando Jesus pega na mão e vai dar graça, aí as escamas, aí, meus irmãos, abre uma luz no seu coração. Aí eles entendem: é ele, é o Mestre, é Jesus, ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Naquele momento ele desapareceu e eles voltam novamente e começam a dizer: olha, ele ressuscitou, olha, ele apareceu às mulheres, olha, ele apareceu para a gente. Começa e fala para um e fala, meus irmãos, e lá em 4 paredes, lá estava 10 homens, porque o Judas, ele já tinha se enforcado. Imagina, irmãos, aqueles discípulos, todos eles esperavam uma recompensa, mas agora morre o mestre. Agora um dos seus companheiros chega a notícia: olha, Judas se enforcou. Aí o medo, o pânico toma conta daqueles corações e todos estavam ali amedrontados. De repente, algo sobrenatural acontece naquela casa. Quando ele chega, ele disse: Shalom, paz seja convosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquele ambiente, aquele clima de medo, agora surge ali algo glorioso, que é a paz de Jesus, a paz naqueles corações. Aleluia. E aí, meus irmãos, Jesus fala, mostra para eles, mostra as marcas e diz: não sou eu mesmo, não sou um espírito, mas sou eu que ressuscitei. Aleluia. E todos ficaram maravilhados com aquela notícia, mas não parou por aí. O Senhor, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Naquele momento, a mensagem é esta: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E sopra o Espírito Santo, e todos eles agora, irmãos, acabou o medo, acabou a preocupação, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre eles. Aleluia. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo de Números 2, verso 7, quando Deus forma o homem, aquele boneco de barro, Jesus, o Senhor, ele olha para aquele boneco e
sopra nele a vida, e aí passou a ser alma vivente. Mas agora é diferente. O sopro de Jesus é o sopro do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Ele está aqui, meus irmãos, nesta manhã. Aleluia! Pode descansar no Senhor, não precisa temer, não precisa preocupação. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Quem sabe pastor Amorim, talvez pastor Ageu, assumiu uma congregação ontem no Portal da Foz. São duas experiências diferentes. Um vai pastorear, outro será co-pastor aqui. Como será? Eu quero dizer para vocês, não precisa ter medo, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, Ele está sobre a vossa vida. Aleluia! E aquilo que vocês não conseguem fazer, Ele vai ajudar, Ele vai estar ao lado de vocês, e o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado, porque a obra é dele, a obra é do Senhor. Aleluia! Não se importa com o que as pessoas vão dizer. Aleluia. Mas, irmãos, para finalizar aqui, 10, eu disse 10, mas cadê o outro? Era 11, cadê o outro? O irmão Tomé. O irmão Tomé não estava naquela reunião. É natural, eu já disse, o medo, a decepção. Todos tinham uma expectativa muito grande, mas de repente a notícia chega, aqueles 10 chegam e diz: Tomé, o mestre ressuscitou. Oh, Tomé, foi uma pena que você não estava entre nós, porque Jesus ressuscitou. E tem mais, Tomé, ele nos deu uma missão. Tomé ouviu, mas Tomé falou: eu não acredito, eu não creio. Aleluia, não creio. 8 dias depois, a Bíblia diz que 8 dias depois, os 11 estão reunidos. Aleluia. Outra reunião, portas fechadas, mas está os 11. Jesus novamente. Shalom. Paz seja convosco. Aleluia. Chega assim para Tomé e vai direto a Tomé e diz: Tomé, olha aqui. Você pode pôr o seu dedo aqui, Tomé. Tomé, olha aqui o meu lado furado. Pode pôr a sua mão aqui, Tomé. Tomé se joga de joelho. Tomé clama. Pelo menos o texto não diz que ele teve a ousadia de levar a sua mão e tocar no mestre. O texto não diz, mas pelo menos ele se joga, se humilha e naquele momento ele clama: Senhor meu e Deus meu. Oh, meus irmãos, a incredulidade é coisa terrível. A incredulidade impede de nos receber mais as bênçãos de Deus. Jesus diz: ô Tomé, você só está crendo porque você está vendo as marcas aqui, Tomé. O texto está dizendo que você está vendo. Mas bem-aventurado, Tomé,
Aleluia. É aqueles que não viu marca, é aqueles que não viu, Tomé, nada, mas estão crendo na minha palavra. Aleluia. Jesus está dizendo que você, irmão, você é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados, porque a gente não viu nada disso, mas aqui está a tua palavra, o poder do Espírito Santo que está, irmão, sobre a igreja, é que faz toda a diferença. E nós vemos então, ontem eu falei no Portal da Foz, Jesus restaurou o apóstolo Pedro, após ele haver negado o mestre. Agora Jesus restaura mais um, Jesus restaura agora o Tomé, porque não estava presente na reunião e não acreditou na ressurreição. Aleluia. Nesta manhã é uma manhã de restauração, é uma manhã de bênção. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Quem sabe, irmãos, nesses dias de mudança, já há alguns dias nós estamos envolvidos em tantas reuniões, comissão aqui, comissão ali, reúne aqui, reúne lá. Quem sabe isso tem causado um desconforto até para algumas pessoas, e você não entende o trabalhar de Deus. Mas a palavra nesta manhã para você: seja crente, não incrédulo, seja crente, seja crente, seja crente. Aleluia. Pastor Ageu está saindo, chega aqui pastor Amorim, que vai trabalhar ao lado do nosso presidente para continuar a obra, e não vai parar, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus, ele permanece com a igreja, ele permanece com a igreja, e você pode fazer a diferença. Vamos nos colocar em pé neste momento, meus irmãos. É grande o trabalhar de Deus, mas nós precisamos entender a forma que Deus trabalha, porque é diferente. Eu quero orar neste instante e já volto a palavra, aleluia, aos dirigentes do culto.